Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, o assunto nosso hoje, né, é com relação à resistência indígena. O que significa a palavra resistência? Resistência vem de resistir, né? De não deixar que as coisas aconteçam contra a sua vontade, de tentar impedir algo, né? De mostrar resistência, de mostrar que você pode fazer algo para poder mudar aquela situação. Então, no início, né, da colonização, quando os portugueses chegaram ao Brasil, por volta de 1500, já é sabido, né, por vocês que a população que vivia aqui era de indígenas, né, e eles viviam com a natureza, fazendo aquilo que era possível dentro do ambiente deles, sem prejudicar a natureza e sobrevivendo a partir dela. Né, eles não usavam roupas, eles sobreviviam de caça, de pesca, eles não acumulavam bens, dentre outros, né, que vocês já conhecem. Então aqui a gente tem o quê? Os índios, quando os portugueses chegaram, os índios foram aprisionados pelos portugueses. Vocês têm essa imagem, tá aí no livro de vocês também. É uma imagem que mostra o quê? Os índios que estão sendo aprisionados. No início da colonização, não foi bom para os índios, né? Quando os portugueses chegaram, além de tudo aquilo de diferente que eles trouxeram, da cultura diferente, de se vestirem diferente, de ter alguma religião diferente, eles começaram a explorar os índios, tá? Então, os índios, eles eram capturados e eles eram obrigados a trabalhar para os portugueses, né? Os portugueses começaram a cultivar coisas também, né? Além da exploração do pau-brasil, que era uma árvore que muito rentável para os portugueses, eles começaram a cultivar. E no início, eles escravizaram os índios, né? Por que eles fizeram essa escravização dos índios? Por causa que eles precisavam de trabalhadores para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. E, como eles não tinham esses trabalhadores, eles resolveram usar o serviço dos índios como escravos, né? Que seria muito vantajoso para os portugueses, uma vez que eles não teriam gastos e teriam a produção que eles precisavam para poder levar para fora daqui. Então, isso ocasionou para os índios sérios problemas. Muitos deles morreram, né, por causa das condições de trabalho que eram péssimas, né? Eles não tinham horário para trabalhar, eles trabalhavam muito e, além desse excesso de trabalho que eles tinham, também morreram por doenças, tá? Os portugueses trouxeram, né, junto com eles, doenças que os índios não conheciam. Então, essas doenças, o organismo deles não conseguiu combater e muitos acabaram morrendo. Houve casos em que grupos inteiros de índios morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses. Eles também foram forçados a aprender as crenças cristãs, né? Os índios tinham as crenças o que? Eles acreditavam num Deus que era a natureza, né? Os deuses deles eram as forças da natureza. E aí eles foram forçados pelos portugueses a adotar a doutrina cristã, né? Então, eles eram levados para aldeias, lugares onde os portugueses organizaram, para poder ensinar a doutrina cristã, né? Para poder ensinar aquilo que os portugueses trouxeram de lá, de Portugal, né? Padres, freis, que faziam esses ensinamentos para eles. E eles também tiveram que mudar costumes, né? A partir do momento que os portugueses chegaram, eles forçaram eles a mudar certas coisas. Eles passaram a ter que usar roupas, coisas que eles não faziam antes, né? Passaram a aprender outra língua, que era o português, porque os portugueses não falavam a língua dos índios. Aliás, os índios tinham vários dialetos, várias linguagens, eles não falavam isso, então eles precisaram, de certa forma, aprender o português forçadamente para se comunicar com os portugueses. Né? Aprender a doutrina cristã, conforme eu já falei lá atrás, e morar separados uns dos outros, e passaram a trabalhar como escravos. Antes eles trabalhavam para quê? Simplesmente para poder manter a sobrevivência dele e da tribo. Mas os índios, eles não aceitaram isso passivamente. Ah, não tem outro jeito, vamos ficar aqui, pronto. Então eles resistiram com fugas, né? Muitos deles fugiram para outros lugares diferentes. Eles fizeram ataques aos índios, aos portugueses, tanto ataques individuais, em que um único índio fazia esse ataque, quanto revoltas coletivas, né? Em que um grupo se reunia para poder atacar, para poder tentar se defender
e conseguir sair daquela situação que não era favorável para os índios. Mas, na grande maioria das vezes, essas resistências, elas eram infrutíferas. Por quê? Porque os portugueses tinham armas de fogo, né? Os índios não tinham. Então, a forma deles de ataque era muito inferior àquilo que os portugueses tinham. Então, muitos acabavam morrendo nesses ataques aí. Então, eles mesmo, né, com muita resistência, eles acabavam tendo perdas, tá? Então, a colonização portuguesa, ela só trouxe prejuízo para os indígenas. E o Brasil tem uma grande dívida com os indígenas nesse caso. Por quê? Porque tiraram deles as terras, o modo de sobrevivência, né? Tiraram de muitos a cultura, mataram grande parte, tanto que a gente pode observar aqui, ó, nós temos duas representações aqui, claro, são representações icônicas, tá? Não são representações assim, o Brasil estava assim, lotadinho de índios, mas é para a gente perceber que em 1500, né, quando chegou aqui, os portugueses chegaram aqui ao Brasil, então a quantidade de índios seria essa aqui, né? Então, quer dizer, o Brasil estava repleto de índios, né? Você se lembra que a gente falou lá atrás, né, que tinha mais de 5 milhões de indígenas presentes no Brasil. Hoje, se a gente for representar por desenho, essa quantidade aqui reduziu a essa. Então, é para a gente ter uma noção, assim, desenhando, né, o que é que aconteceu, tá? Então, quer dizer, os índios foram praticamente dizimados por causa da ganância dos portugueses que chegaram aqui e que fizeram de tudo para poder lucrar e para poder ter rentabilidade. Então, agora vocês vão retornar ao livro, tá? Façam a leitura, isso que eu acabei de falar aqui, o livro de vocês traz de forma mais explicada, né? Assim, mais detalhada, isso aqui é um resumo, e para que vocês possam responder, né, os questionamentos que a gente vai fazer nas atividades, ok? Então, até daqui a pouquinho, tchau.